Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar falando aqui sobre um pouco de animação, né? Então vocês viram ali, eu tenho um desenho inicial do dinossauro. Aí eu estou fazendo uma esfera a partir da referência do desenho anterior para ter o guia da movimentação dele e criando o keyframe, né? E como eu vou avaliando esse keyframe? Observem que não precisa de luz acesa. Sem a luz mesmo, através do flipping, que é esse movimentar de folhas, que deve acontecer várias vezes de maneira rápida para dar a ilusão da persistência da visão, né, que passa o efeito de animação, onde a gente vê o personagem se movimentando. Né? Então, movimentando a folha rápida, eu consigo ver o movimento sem precisar acender a luz. E, a bem da verdade, para fazer o primeiro esboço de animação, na maioria das vezes a gente faz sem luz mesmo. Né? Só na hora de fazer o tie-down, que seria aquela correção, seria aqueles detalhes, é que em alguns casos você usa luz. Né? Mas a animação dá para fazer quase toda sem usar luz, só através do flipping. Então esse aqui seria o primeiro tipo de flipping que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, que é o flipping de animação, né? É o flipping onde você está criando os keyframes, onde você está criando a movimentação do seu personagem. Então nesse caso, ó, eu vou fazer apenas um keyframe do dinossauro, né? Onde ele está levantando o joelho, como se fosse uma preparação para dar o passo a seguir, né? Então, vocês veem que a folha, ela deixa ver um pouco do desenho de baixo, né? Não é como se a folha em branco, de fato, encobrisse completamente o desenho anterior. Você consegue ver um pouco, né? Agora, em esboço, com preocupação com as formas e não com as linhas em si, né? Eu vou criando essa movimentação. Observe a linha de energia, né? A linha de ação do rabo, né? Que gera que vem do follow through, que seria a inércia, né? Porque esse rabo ele está obedecendo à inércia do movimento principal do personagem, que é dado pelo quadril, né? Por esse quadril maciço que o tiranossauro tem, né? E o rabo ele segue como mera consequência ali, que é o princípio de follow through, também conhecido como inércia. Observe que a inércia também acontece nos bracinhos dele, né? À medida que ele sobe o peitoral, ó, o bracinho fica para trás. Porque o bracinho é como se ele estivesse reagindo, né? O peitoral foi e o bracinho ficou para trás. Aí depois, em outros keyframes, é que ele traria esse bracinho para frente e o bracinho alcançaria o movimento do tórax. Agora o joelho está indo e o pé fica um pouquinho para trás também. Então você vê de novo ali o follow through acontecendo no pé, né? É a inércia no movimento do pezinho. Agora definido em esboço, né? Vou aproveitar essa movimentação que eu acho que fica legal fazendo ele abrir a boca, né? Porque já que ele foi para cima, você gera uma ação contrária com o maxilar dele, né? Então a cabeça vai para cima e o maxilar fica para baixo. Também é um pouco de como se fosse inércia, né? Do movimento do crânio, né? Do movimento principal do crânio que faz com que o maxilar fique aberto. Mas aqui eu estou aproveitando para dar a expressão de alegria mesmo do dinossauro, né? E para quem não conhece, esse aqui é o dinossauro, ele é cúmplice de um menino, né, na história onde os dois brincam juntos, jogam futebol. Você pode ver o trailer aqui mesmo no meu canal desse trabalho, que é o curta-metragem. Por isso ele tem essa personalidade tão infantil mesmo, lembra um menino de 6 anos, 7 anos, né? Com essas expressões, esse sorriso e tudo mais. E aí, com o flipping, sem luz nenhuma, observe como você consegue ver direitinho. Agora a gente vai fazer um outro tipo de flipping, que seria o flip de intervalação. Você percebe que eu tenho dois keyframes ali, o keyframe 1 e o 3. E agora eu vou fazer o intervalo 2. Então, ó, mesmo sem luz você consegue ver, aí você traça a trajetória com lápis colorido. Ó. Você flipa do 1 para o 3. Depois você marca, né, da bolinha 3, ou seja, o cantinho da bolinha 1 e o cantinho da bolinha 3. Reforçando um pouco a trajetória e demarcando bem o cantinho da bola. Ó. Aqui, ali está a bolinha 1 e ali está a bolinha 3. Sem luz a princípio. Agora com isso eu vou intervalar uma bolinha entre essas duas, exatamente no meio do movimento, no meio da trajetória.
Aí a flipagem é um pouco diferente da flipagem de animação, porque eu flipo do desenho 1 para o 2 e do 2 para o 3. Do 1 para o 2, 2 para o 3. 1 para o 2, 2 para o 3. Ou seja, de um keyframe para o meu intervalo e do meu intervalo para o próximo keyframe. Dessa maneira você consegue ter a ilusão do movimento direitinho e você consegue intervalar qualquer tipo de desenho. Se for um desenho mais complexo, claro, vai demorar mais. Mas você também consegue, flipando muitas vezes, fazer a intervalação exata. Agora aqui já fazendo o tie down, definindo, né, o desenho com o lápis grafite preto. Só para reforçar ali o número 2, que é o intervalo no meio entre o 1 e o 3. Se você quiser apagar um pouquinho as linhas coloridas, se isso for importante para você. Porém, no esboço, aqui no tie down, não é necessário ficar apagando tudo. A limpeza mesmo do traço seria uma outra etapa que a gente chama de cleanup. Agora, um outro tipo de flipagem, que é o que nós chamamos de rolling, que quer dizer rolagem, né? Onde você coloca 5 desenhos e você simplesmente põe um dedo no meio de cada folha e você puxa as folhas. Ó. Você tem que treinar um pouquinho, coordenação motora, né, para abrir os dedos e puxar as folhas. E você pode puxar em várias alturas. Você pode puxar em cima da folha, no meio da folha, mais embaixo. Assim você consegue ver todas as partes do desenho. Agora eu estou flipando mais embaixo. Aí eu consigo ver o movimento da mão dele completamente jogando ali a bolinha, né, dessa animação. E quanto mais rápido você faz, mais você simula a velocidade que isso vai ter no vídeo mesmo, né? Porque no vídeo são 12 desenhos para cada 24 frames. Então quanto mais rápido você conseguir fazer com a sua mão, mais parecido vai ser, né? Aí você vai treinando, ó, não se preocupe muito em amassar as folhas, pode amassar se for preciso. O importante é que você veja o movimento. Também, ó, muda de acordo com o tipo de folha que você usa. Se a sua folha for um pouco melhor, é mais fácil flipar do que se for uma folha tão fina quanto essa aqui do personagem do Danone, né? Você percebe a folha bem fininha, diferente da anterior, amassa mais. Porém, ó, dá pra ver o movimento do mesmo jeito. O movimento da mão dele, o movimento da cabeça. Aqui, mais próximo para você ver bem os detalhes. E com isso você consegue fazer o olhinho fechado abrindo e a mão se movendo. E perceberam o arco da movimentação no focinho do dinossauro? Está marcado de leve ali em azul, né? Estão marcando a trajetória para ter a movimentação em arco, né? Que é um outro princípio de animação que nós vamos falar em outra ocasião, né? Vocês já viram um pouco disso, do princípio de arco e trajetória na Ball Symbol, né? Porém, isso vai ser mais avançado. Agora aqui uma animação em esboço, mais em estilo experimental, do curta-metragem Sonhos, onde você vê uma personagem, que é uma garota, se transformando em pássaros, né? Então aí já não entra muito, é mais uma questão de abstração, né? De você desenhar e transformar a mulher em pássaros, fazendo os pássaros sair das linhas de contorno do cabelo e do corpo dela e das dobras da roupa. Através do flipping, ó, você consegue acompanhar, tem que olhar um de cada vez para você ter noção da movimentação das asas, né? E depois eles se transformam em uma revoada de pássaros em pontilhismo, que é uma coisa bem experimental, né? Então é como se tivesse a silhueta das asas batendo, porém tudo com pontilhismo. Outra maneira de flipar é com o pino em cima. Você percebe que com o pino em cima você tem que inverter a ordem na mão e você já não consegue flipar com tantos desenhos, ó. Você consegue ver 3 ou 4, não consegue ver 5 com a mesma facilidade que você vê quando os pinos estavam embaixo, né? Nas cenas anteriores. Tá vendo? Aí você pode usar as duas mãos e ver até 7, 8 desenhos. Porém é mais desconfortável um pouco, né? Tem gente que prefere usar o pino embaixo, tem gente que prefere usar o pino em cima. Eu já usei os dois, então pra mim é meio indiferente, mas de maneira geral eu acho que embaixo é melhor, justamente para facilitar o rolling, né? A rolagem. Agora, outra maneira de flipar, que é você segurar as folhas, dobrar e simplesmente tentar soltar uma folha de cada vez, como eu estou fazendo no vídeo. Aí você tem uma sensação de movimento bem
próxima do que você vai ver no vídeo. Claro, a velocidade nunca vai ser os 24 quadros por segundo, né? Mas você soltando as folhas, ó, dá para você ter uma noção bem próxima. Essa aqui é uma cena animada sobre rotoscopia. Isso quer dizer que foi desenhada sobre a movimentação de uma bailarina. Aqui é a tartaruguinha dançando. Então você percebe que, ó, sem luz, você consegue ver toda a movimentação se você usar essas três técnicas de flipping, né? Quando eu digo sem luz, é sem luz embaixo da mesa de luz, né? Com os pinos em cima ou embaixo. E sem os pinos também é possível fazer se você prender as folhas com clipes de papel, né? Como eu já mostrei para vocês em outra ocasião, né? Se você prender com 3 clipes de papel embaixo ou em cima, você consegue manter o registro e consegue animar, que é o que está acontecendo. E é isso, e obrigado, e até o próximo vídeo.